ao vivo, nós temos uma das grandes personagens dessa luta pela consolidação do futebol feminino. E, é claro, é uma honra para todos nós termos a felicidade de conversar com essa grande figura do esporte, que é a nossa Solange Bastos. Ela que vai participar com a gente e analisar como foi essa estreia da seleção. Está aqui na tela. Era surpresa que a nossa Juliana tinha falado. Ô, Walter, deixa eu só falar uma coisa. Vou até chegar aqui pertinho dela, porque, olha, tá pesado agora, viu? Essa nossa transmissão aqui do TV Esporte tá pesada. E eu vou dizer, Solange foi a nossa a zagueira da primeira seleção brasileira que a gente teve. Olha, uma das grandes pioneiras que nós tivemos no futebol feminino, que finalmente está tendo a sua história reconhecida e é baiana de Feira de Santana, retada também, Soró. Que felicidade ter você aqui. Como é que você percebeu essa estreia da seleção feminina? E outra, nós temos uma zagueira baiana. De zagueira para zagueira aí, como é que você avalia a nossa Rafaele? Bom, primeiramente eu quero dar boa noite e estou muito feliz de estar aqui. Sempre é bom falar de futebol feminino, agradecer a TVE, a você, Ju, e ao Jefferson aí, que sempre acolheu o futebol feminino na TVE. Depois da TVE, o futebol feminino baiano, de um tempo para cá, ficou mais visível, né, com a visibilidade assim, incrível. Muito obrigada mesmo, estou aqui para agradecer em nome do futebol feminino. Bom, falando de Rafa, de seleção brasileira, não podemos esquecer que a Rafa é a nossa capitã, né? Isso. Exatamente. Isso exatamente, que moral que a gente está, né? Que os baianos estão. A gente sempre teve uma participação muito grande em seleções brasileiras, desde lá do início, desde 91. Tivemos 5, depois tivemos 3, mas com um número muito bom, que para a gente, acho que a gente sempre produziu grandes atletas, né, a nível de seleção e com alto rendimento. E eu queria saber da também, seleção, nossa, desculpa. Pode falar. Pode falar, Ju. Prioridade é sua, Solange. Fica à vontade. Depois a gente faz a pergunta. E a estreia foi, assim, excepcional, esperado. Jogamos como realmente temos que jogar, como time grande, seleção. Podemos não ser a favorita ao título, mas a gente vai correr muito atrás disso, com certeza. Solange, me permite, eu vou fazer essa pergunta. A Juliana estava com a pergunta na bala da agulha, eu só vou falar uma coisa aqui. Solange, a Juliana falou de um aspecto interessantíssimo, que foi a questão da estreia ser com um adversário não tão qualificado, até porque pesa um pouquinho. É o nervosismo. O nervosismo é o que faz a grande diferença e talvez seja por isso que outras seleções que são um pouco mais favoritas também não tenham tido um bom resultado logo na estreia ou o que se esperava dessas outras seleções. Como é que você avalia o fator nervosismo numa estreia, numa competição com a envergadura de uma Copa do Mundo? Olha só, eu falo até pela própria experiência, acho que estreia não é brincadeira, acho que qualquer jogo de estreia, seja ele qual for, ainda mais em Copa do Mundo, toda a expectativa, você se prepara muito, né? Você não permite falhas, né? Então você pensa em não errar e o nervosismo está sempre, né, te tomando a cabeça, aquele friozinho na barriga. Até eu fui assistir hoje, eu tive aquele friozinho, mas é o importante, né? A gente não pode ter essa tensão, porque a gente tem que estar muito ligada, jogo de estreia é outro nível, onde tudo começa. Se a gente começar bem, a gente vai ser bem, a nossa cabeça já muda durante a competição. Então, o Brasil hoje estreou bem, estreou com a vitória, né? E seleções que foram favoritas, a gente, vou falar da França, né, diretamente, que é a França que a gente vai ter que jogar. Então, assim, a França mudou todo um contexto de estrutura, de comissão técnica, por causa de atletas. Eu não quero nem entrar nesse contexto agora, mas estou falando de favoritismo mesmo. Eu acho que a expectativa saiu diferente do que até a gente que joga futebol ou vê Copa do Mundo, entende de seleções, eu de verdade eu não esperava um empate. Mas aí, enfim, né, como se fala, se estrear bem e a gente tenta ir bem, né? Então, quem ficou um pouco atrás tenta correr, a expectativa também só aumenta porque não foi o resultado esperado delas. E de outras seleções, eu digo
como eu vi o jogo da Itália e Argentina, eu vi a evolução que a Argentina estava, que a Itália não entrou para só ganhar de 1-0, e a Argentina foi lá, surpreendeu, jogou muito bem. Mas, enfim, é essa a expectativa que a gente quer mesmo, de se preparar para uma Copa do Mundo de estreia, porque a estreia é o que dá segmento psicológico para o atleta. Pois é, deixa eu só dar uma contextualizada, porque essa Copa do Mundo é uma Copa do Mundo muito especial, porque é a primeira vez que uma Copa do Mundo feminina tem 32 seleções. Então, 8 seleções são estreantes também. Por isso que nós temos tantas seleções que estão jogando uma Copa do Mundo pela primeira vez e muitas estão dando trabalho. Pois é, o Vietnã, por exemplo, que jogou com os Estados Unidos, pode não ter vencido a partida, perdeu por 3-0, mas fez testa. A gente viu o Marrocos também, que começou jogando bem, aí depois perdeu um pouco de ímpeto, um pouquinho de ânimo e acabou cedendo também a uma vitória elástica até para a equipe da Alemanha, a seleção da Alemanha, que vem muito forte. Agora é o que a Solange estava falando. Focando na França. Por quê? Porque a França é a próxima adversária do Brasil. A França, a gente tem aquela dorzinha no coração, porque em 2019 foi essa França que eliminou a gente nas oitavas de final, sendo que foi um jogo muito disputado. Agora, essa França de 2023 vem muito diferente da França de 2019, porque nessa reta final de preparação contou com uma série de turbulências dentro de campo e também dentro da comissão técnica. Jogadores que entraram em rota de colisão com a então técnica Corinne Diacre, ela foi substituída, chegou um novo técnico, Hervé Renard, que está tentando dar uma liga, mas os resultados não estão aparecendo. Agora, o que a gente tem na mão, duas coisas. A seleção da França, favorita, ainda favorita, a passar na primeira posição do grupo do Brasil, começou com um empate diante da Jamaica, que é uma seleção que também está se reestruturando bastante, mas longe de ser uma favorita. E agora, a gente que conseguiu nossos primeiros 3 pontos, a gente empurrou esse favoritismo e essa obrigação de vencer para as francesas. E que tipo de questão emocional e psicológica, Solange, você que sabe muito disso, porque você é zagueira, sabe que é xerifona, que tem que, às vezes, ajudar muito nessa parte psicológica da equipe. O que isso pode contar a favor do Brasil no próximo jogo? A parte realmente psicológica, né, da França, porque eu acredito que elas nunca iriam imaginar que pudessem empatar aquele jogo. Né? E elas viram o nosso jogo e viram como o Brasil está, e é de se preocupar mesmo. Então, assim, elas vão bem preocupadas, porque é como você falou, Ju, elas vêm favoritas, né? Para sair primeiro, é o que falam. Enfim, e a gente segundo, mas aí todo esse contexto e processo vai mudar, assim, dentro da competição. O Brasil vai entrar muito confiante, porque a gente tem potencial para ganhar a França ou qualquer seleção, porque já mostramos isso na preparação, né? Então, a França que tem que se estruturar, e isso vai depender muito do que a comissão técnica vai passar para elas, porque, assim, eles começam a se preocupar quando terminou o jogo. Terminou o jogo, olha, o próximo é o Brasil. Então, o que a gente vai fazer? Vamos tentar estruturar psicologicamente a equipe para que a gente possa chegar contra o Brasil. Mas é aquilo que eu falei, o Brasil pegou confiança, tá com liga, né? E aí só vai depender muito da gente. A gente tem que ir na fragilidade delas mesmo, que essa reviravolta psicológica, porque eu tenho certeza que elas não esperavam o resultado. Então, a gente tem que ir na questão psicológica e jogarmos bem e se impor o tempo todo. E só uma coisa, viu? Porque tem, além dessa questão psicológica, que realmente, como você bem ressaltou, Soró, pode pesar contra elas, tem mais uma coisa. A zagueira Wendy Renard, que saiu machucada do jogo da estreia contra a Jamaica, sim, é dúvida para o jogo contra o Brasil. Então, eu realmente espero que ela se recupere prontamente, mais para o jogo da França com o Panamá, que ela fique de molho aí contra o Brasil, para, de certa forma, ajudar a gente um pouquinho. Mas, claro, a gente sempre torce para que... Nunca é legal a gente ver uma jogadora se machucando, ainda mais a Copa do Mundo, a gente sabe como é triste, né? E, se possível, né, Ju, que a gente ganhe da seleção completa da França, que é mais gostoso. Tudo bem. Né? É muito mais prazeroso. Solange, a gente estava conversando aqui, eu e a Juliana, a respeito da forma como o público acompanhou esse jogo, essa estreia da seleção brasileira. Como é que você vê o Brasil
né, abraçando, as pessoas parando, se juntando, como a gente viu aí o público reunido, as famílias se juntando logo cedo, tomando café juntos, acompanhando, torcendo. Como é que você vê esse momento diante dessa peculiaridade de uma Copa do Mundo que tem essa diferença de fuso horário, né? Mas isso está ajudando a aumentar ações do nosso tempo, né? Não, claro que mudaram muitas coisas, mas assim, eu faço... Imagino como era nos tempos assim, que não tínhamos uma mídia, não tínhamos imprensa, quem talvez passávamos os resultados para as nossas famílias, o horário que a gente ia jogar, tentava ver algum lugar de comunicação que pudesse, pelo menos, passar os resultados dos jogos. Você tem ideia? E de um tempo para cá, a gente tem uma visibilidade imensa, né? Porque todo mundo começou a entender que a seleção masculina e feminina é Brasil. Eu acho que tem que ser tratada a nível de imprensa, de comunicação, de povo, de adoração, de Brasil, de país, né? Igual. Não temos que ser mulher, porque feminino não é diferente. Né? A gente sempre brigou por isso, que graças a Deus isso aí tem evoluído de uma maneira muito gratificante, né? Eu me sinto até orgulhosa hoje de estar aqui e poder falar dessa maneira, pela conquista que a gente teve. Porque quem conquistou não foi só as meninas que estão em campo depois da gente. Foram toda uma seleção brasileira, todo um futebol brasileiro. Porque quem viveu lá atrás sabe a dificuldade que a gente teve. E ver essas meninas hoje que tiveram roupa exclusiva até para viajar, poxa, é emocionante. Veja a galera acordar e gritar Brasil e torcer, fechar a rua. Nossa, eu nunca imaginei, de verdade, Ju, eu nunca imaginei que pudéssemos vivenciar isso hoje. Eu falava sempre assim, poxa, um dia a gente vai ter um campeonato igual ao dos homens. Você imagina nesse processo de adoração, de o pessoal começar a entender que seleção, é Brasil, tanto masculino quanto feminino. E hoje a gente tem que mandar, porque a gente é a nossa Copa, é uma Copa diferente, é uma Copa que está sendo marcada, está sendo compartilhada com a gente que estava lá no anonimato, que jogamos há 30 anos atrás, há 32 anos atrás. Mais ou menos isso. Então, assim, eu fico feliz pela conquista das meninas, pelas ter conseguido o espaço delas dentro da CBF, sabe? Precisa melhorar? Muito, muito. Mas eu acho que o que a gente conquistou, eu fico muito orgulhosa de e ter não volta, dessa né? evolução, dessa e não vai voltar. Não, é só para frente agora. Esse avanço, pois é, esse avanço que se conquista, não tem mais volta volta. Mais, não tem mais volta. Que bom, né? Que bom. Pois é, a gente tem também, para colocar na tela, agora eu não sei qual tela que a gente coloca, porque a gente tem várias telas e várias agora opções para a gente falar. A gente tem Solange, a gente tem também uma cartela especial para falar sobre as seleções que vêm fortes para essa Copa do Mundo, que tem 32 seleções, são 8 estreantes, mas a gente tem aqui também uma variação de possibilidades, né? Olha só, na tela para você, as seleções favoritas, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, são seleções que vêm com um ciclo de renovação e de conquistas. Seleções que vêm forte, a França, que já deu uma derrapada, a Austrália, porque joga em casa, e a Espanha, que vem também de um ciclo muito forte, embora tenha vindo desfalcada de grandes atletas. E seleções tradicionais aí que a gente pode colocar também, a Noruega, que é uma seleção que já ganhou a Copa do Mundo, o Japão, que também ganhou a Copa do Mundo e estreou colocando 5-0, né? Vencendo por 5-0, então uma seleção que veio forte. E a Suécia também, que apesar de nunca ter vencido uma Copa do Mundo, é a Suécia da nossa técnica Pia Sundhage, que conhece muito, que já foi... já bateu na trave, digamos assim, e que, claro, a gente não pode nunca desmerecer. Então, são seleções muito fortes, são seleções que podem surpreender também. E o Brasil ainda está um pouquinho atrás em termos de estrutura, mas, claro, que pode surpreender também, tendo em vista que em Copa do Mundo, em épocas de mata-mata, são 11 contra 11. E a questão do jogo, o futebol é maravilhoso, né? Com certeza. E a gente tem a oportunidade de ver a seleção, mesmo com todas essas favoritas, né? Seleções que podem passar pela trajetória da seleção brasileira, a gente tem que acreditar que, historicamente, as seleções brasileiras, masculinas e femininas, sempre tiveram momentos de adversidade e conseguiram, com o talento, com a inventividade, com a genialidade de algumas de suas jogadoras,
a possibilidade de quebrar essas defesas, esses favoritismos. Com certeza. E desbancar equipes. É nesse caminho que nós estamos aqui, eu, a Juliana, a nossa convidada especial, nossa Soró, nossa Solange, Isso. todos nós estamos depositando a nossa esperança no fato de que a seleção brasileira pode, no brilho da sua camisa, no talento dessas meninas, ter a chance de desbancar esses favoritos, essas seleções favoritas e brilhar como brilhou em outros momentos históricos. Correto, Solange? Sim. Sim, eu vou até falar de um momento histórico aqui. Na Suécia, em 91, a gente pegou logo a Suécia na estreia, você imagina. Pegamos a Suécia, campo lotado, né, e foi um momento muito histórico, acho que é um dos maiores feitos da nossa geração. E nós ganhamos, porque o Brasil nunca perdeu uma estreia de Copa do Mundo, né? Exatamente. E a gente jogou contra a Suécia, estádio lotadíssimo, e aí nós ganhamos de 1-0, o gol da Roseli. Foi passe da Preta e a Roseli cachou. E a Pia estava jogando contra a gente. Pois é. A Pia estava jogando, inclusive, tem até algumas fotos, eu e ela cabeceando a mesma bola e tal. Entendeu? Então, assim, todo um feito que a gente tem realizado, né, ao longo do tempo. A gente tem que entender que tudo isso foi de grande importância, mesmo que seja na geração da gente, porque a gente viveu emoções assim impressionantes. Estou falando da Suécia, na China também. Foi a primeira vez, por exemplo, da minha viagem internacional, onde eu primeira vez vi públicos no futebol feminino, onde eu fui aplaudida mesmo perdendo o jogo, né? Então, são feitos dessa maneira que marcaram muito e vai marcar isso para sempre. Solange Bastos, nossa gratidão por você disponibilizar esse pedacinho do seu tempo para nos premiar com a sua participação aqui no TV Esporte. Dividir tanto conhecimento, Poxa, que essa mulher é um poço de história. E olha, Soró, muito obrigada por dividir esse tempo com a gente, porque, é claro, deixou muito pesado o nosso programa hoje, viu? Muito obrigada, de verdade. Beleza. Nossa zagueirona, um abração, tudo de bom, felicidades. Uma outra coisa, só última coisa. Ju, Opa. Só um instantinho aqui. Até não entrei no contexto das seleções favoritas do Brasil, sim. O Brasil não pode ser o favorito, mas é um dos favoritos, pela evolução, pela confiança. E vou falar um segredo aqui. Eu entrei em campo a semana atrasada com a Letícia, contra o Chile, né? Teve a última amistoso. Amistoso, isso. E eu falei assim, olha, Letícia, se vocês chegarem perto, para mim já é um grande feito. Aí ela falou para mim, não, Soró, a gente vai ser campeão. Então, diante do que ela me falou, não tem Alemanha, não tem Estados Unidos, né? Não tem, enfim, não tem Noruega, que possa bater essa nossa confiança. Muito bem. Né? Então, eu tenho certeza, se a gente não chegar lá, eu tenho certeza que aquelas meninas vão representar a gente cada minuto, sabe? Brasil e França. Que eles estiverem... Palpite. Brasil e França. 2-0 Brasil. 2-0 Brasil, a gente combinou. 2-0. Eu ia falar 2-0, ela falou 2-0. Quem sou eu para dizer diferente? Valeu, Soró. Obrigadão. Valeu, Solange. Que bacana, que legal, né?